Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 24 do capítulo 15 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halley, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre oscilações e ela diz o seguinte: na figura abaixo, duas molas são ligadas entre si e há um bloco de massa 0,245 kg que oscila em um piso sem atrito. As duas molas possuem uma constante elástica K igual a 6.430 N por metro. Qual é a frequência das oscilações? Vocês podem notar que o sistema é composto por duas molas em série de mesma constante elástica K, que estão em uma das extremidades presa à parede e na outra a um bloco de massa M que oscilará. A questão pede a frequência dessa oscilação. Sabemos das videoaulas conteúdo qual a frequência de um movimento oscilatório, né? A frequência que vai ser relacionada com a raiz da constante elástica da mola e da massa do sistema, para esse sistema massa-mola. Só que na questão em especial, antes de calcularmos a frequência, precisamos determinar a constante elástica da mola efetiva devido à sua conexão em série de duas molas. Então, para tal, vou representar de maneira genérica o mesmo sistema com duas molas com constante elástica diferente, K1 e K2, e ao final, após encontrar a expressão da constante elástica da mola efetiva em termos de K1 e K2, tomaremos o caso em que K1 é igual a K2, ok? Então vamos lá. Como eu mencionei, para encontrarmos a frequência da oscilação, precisamos primeiramente determinar a constante elástica efetiva devido à associação em série de duas molas. Assim, então representando esquematicamente, né, um sistema genérico de duas molas de constante elástica K1 e K2, tal que seja aplicada uma força F aí. Então, o que temos é que a força sentida aí conectada a cada uma dessas molas vai ser com a mesma magnitude da força F. E o deslocamento total do sistema será nada mais, nada menos do que a soma dos deslocamentos, né? Do alongamento, né, que pode ser tanto uma distensão ou uma compressão das molas, né? Então, o alongamento ele será a soma dos alongamentos de cada uma das molas. Então, para a força, o que teremos é que a força exercida devido ao alongamento, né, pode ser tanto uma compressão ou uma distensão, é o mesmo para cada mola. Isto é, o F vai ser igual a F1, que é igual a F2. Dado aí pela expressão de número 1. E com relação ao deslocamento, né, como eu mencionei, o deslocamento total será a soma dos deslocamentos correspondentes a cada mola. Então, o deslocamento total X vai ser a soma do deslocamento correspondente à mola 1, X1, mais o correspondente à mola 2, X2. Então, será X1 mais X2. Ok? E de acordo com a lei de Hooke, sabemos que o módulo, né, a amplitude dessa força é proporcional ao produto de K vezes X. Então, de acordo com a lei de Hooke, para cada mola nós temos que, para a mola 1, temos que F1 vai ser igual a K1x1 e para a mola 2, F2 igual a K2x2, como expresso pela equação de número 3. Então, das expressões 1, 2 e 3, podemos fazer a combinação dessas expressões e finalmente determinar a constante elástica da mola efetiva, correspondente a uma associação em série de duas molas de constante elástica K1 e K2. Então vamos lá, das equações 1, 2 e 3, nós temos que... Então, notem da equação 2 que o deslocamento é a soma dos deslocamentos. E podemos representar esse deslocamento evidenciando o x nas expressões dadas pela equação de número 3. Então, teremos que x é igual a f sobre k, que por sua vez é a soma de x1 mais x2, e x1 é f1 sobre k1 e x2 é f2 sobre k2. Só que, de acordo com a equação 1, a amplitude dessas forças é a mesma, F.
Então, consequentemente, esse valor aqui você pode cortar aqui dos numeradores, resultando que 1 sobre K, né, do K efetivo, vai ser igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, ok? Então, da equação 1, como eu acabei de mencionar, encontramos finalmente essa equação de número 4, que dá a constante elástica da mola efetiva devido à associação em série de duas molas com constantes elásticas K1 e K2. Então, agora, finalmente, vamos voltar para a questão. A questão assume que as duas molas têm a mesma constante elástica K, e isso vai resultar que a constante elástica da mola efetiva é a metade da constante elástica K de uma mola. Então, como K1 é igual a K2 na questão, utilizando a equação de número 4, nós encontramos isso, que 1 sobre K efetivo vai ser igual a 2 sobre K, e fazendo o inverso, temos então que, como eu mencionei, que o K efetivo, a constante elástica da mola efetiva, vai ser a metade da constante elástica de uma das correspondentes molas, como dado pela equação de número 5. Então, agora, finalmente, encontrada essa expressão, nós podemos determinar a frequência, tá certo? Então, a frequência do movimento harmônico simples, a frequência angular é 2πf, a frequência é o inverso do período, e essa frequência angular também do movimento harmônico simples é raiz de K sobre M. Só que agora, o nosso K aqui é o K efetivo, ok? Então, só explicitando a frequência, que é o que a questão pede, temos essa equação de número 6, que a frequência é 1 sobre 2π vezes a raiz de K sobre M. E só destacando, né, que o K na equação 6 agora para a nossa solução é o K efetivo, e o K efetivo é K sobre 2. Então, substituindo o K efetivo por K sobre 2, finalmente encontramos essa expressão 1 sobre 2π raiz de K sobre 2M. E agora é simplesmente substituir os valores dados na questão. Os valores da constante elástica da mola, dado no valor de 6.430 Nm por metro, e da massa de 0,245 kg. Então, substituindo esses valores, finalmente encontramos aí, só substituindo aqui os valores, finalmente encontramos uma frequência de aproximadamente 18,232 Hz. Então é isso, pessoal. Para resolver essa questão, a informação correspondente ao capítulo de oscilações é apenas esse, de como é a frequência no movimento harmônico simples, e a mais na parte correspondente à lei de Newton, né, associação de molas. No caso, associação de molas em paralelo em série, encontrar a expressão dada aqui pela equação de número 4, a constante elástica da mola efetiva devido a duas molas com constante elástica K1 e K2 conectadas em série, tá certo? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.